Pergunta NQI Homem. O nosso consulente não quer se identificar, mas pergunta ao pastor se jogar baralho apenas por diversão é pecado, pastor? Eu quero dizer que há uma conotação entre as cartas de baralho com as suas figuras respectivas com pessoas da Bíblia Sagrada, como Maria, como Jesus, como José, etc. São personagens da Bíblia Sagrada que servem de frente nos jogos de cartas. Até o diabo também oferece ali a sua colaboração em determinadas cartas. E como pessoas geralmente que se dedicam a esse jogo de baralho para passar tempo, elas não têm muita familiaridade com a Bíblia Sagrada, de certo modo estão agindo de modo impróprio, profanamente. E maior problema é quando a pessoa joga baralho a valer a determinados valores que podem ser pequenos ou altos. Felizmente, na notícia que recebemos aqui, diz que apenas para passar tempo. Eu recomendaria ao nosso consulente que há tantas coisas nobres para nós gastarmos o nosso tempo, e esse passar tempo em jogar baralho, que é um jogo de azar, um comprometimento com as coisas sagradas, tanto do lado positivo das coisas de Deus, como também do lado negativo do diabo e seus anjos. Não é boa companhia. Fica aqui a nossa posição. A próxima pergunta chegou por e-mail, é NQI Mulher. A consulente agora não quer se identificar. Ela diz assim: pastor, antes de vir ao mundo, Jesus já era filho de Deus? Ele sempre existiu ou surgiu a partir do momento que Deus prometeu enviar um Salvador? Eu quero dizer à nossa consulente que um versículo só da Bíblia responde plenamente essa pergunta. Está no capítulo 13 do livro de Hebreus e versículo 8. É um versículo que passa despercebido para muitos, porque não leem a Bíblia com frequência, não estudam, fazem apenas leituras esparsas, sem uma busca de informações melhores para a própria pessoa. Mas diz aqui no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Logo, Jesus é uma figura eterna, sempre existiu. E para a prova disso, vamos a outro versículo para deixar mais clara a resposta, que está no livro Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 1, aponta o seguinte: no princípio era o verbo. Essa palavra verbo é uma palavra que substitui a pessoa de Cristo. No princípio era Cristo, mas coloca o verbo pela sua colocação de comunicação que Cristo veio trazer a nós. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Está óbvio. Todas as coisas, logo, Ele é o Criador ao lado do Pai. E no princípio, que não é dito, Ele não foi criado. Ele era, estava lá, confirmando o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. De modo que
Ele sempre existiu coeternamente com Deus o Pai. A próxima pergunta agora é da consulente Isabela, aqui da cidade de Santos. A Isabela pergunta por que, pastor, uma mulher não pode ser pastora? A mulher tem apenas uma diferença, não que ela seja inferior. De modo nenhum, mulher e homem formam um casal de condições iguais. Só que um lidera a casa e a mulher é a chamada, como diz a Bíblia, é aquela que ajuda o homem para viver feliz ao lado da sua esposa. Agora, nós encontramos um texto na carta de Paulo a Timóteo, que ele faz uma declaração a respeito da mulher que não é muito agradável, mas, para responder à pergunta da nossa consulente, nós vamos ler a passagem. Diz assim, capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 12, 13 e 14. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela pode ser salva, sem dúvida, mas ela não pode ter uma atividade de um pastor, ser considerada pastora na substituição do pastor da igreja. Ainda para deixar o caso mais claro, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo indicando condições para o ministério da igreja. Quem pode servir a direção da igreja? Capítulo 3, versículo 1 em diante de 1 Timóteo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, o que se depreende desta leitura, quem é o chefe de família? É o homem ou a mulher? Todos sabemos, é o homem que governa a sua casa. A mulher é a sua adjutora, como diz no livro de Gênesis. Logo, a pessoa escolhida para preencher o episcopado, ela tem que ter essas condições. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, não dá liberdade de estender a condição de pastora, mas apenas aconselha que ela possa ajudar o seu esposo no seu ministério. A próxima pergunta é NQI. O consulente aqui não quer se identificar, mas ele pergunta ao pastor qual a justificativa para o rebatismo nas igrejas adventistas, pastor?
Eu quero responder essa pergunta citando um caso de um pastor que se dizia adventista e foi indagado ou feita a mesma pergunta: por que os adventistas rebatizam pessoas em suas próprias fileiras? E a resposta foi dita que esse batismo é decorrente de ter pessoas caído em pecado ou que se desviaram. E a pessoa, então, que relata esse episódio diz assim, mas acreditei, mas ainda tinha alguma suspeita se aquele pastor estava exagerando algum caso isolado. Pois bem, eu estava errado. De fato, os adventistas, na pessoa de Ellen Good White, afirmam ser correto rebatizar pessoas adventistas que fracassaram na obediência ou na vida espiritual. E ainda aponta o livro Nisto Cremos como prova de que o batismo ou rebatismo na igreja adventista é decorrente de pessoas que erraram, que caíram e que então precisam de um novo batismo. As Escrituras, eu vou ler agora o que diz o livro Nisto Cremos, na página 375, e temos edições de 1986, páginas 64, 65, 201, e no livro de Ellen White, o Evangelismo, página 375. As Escrituras nada dizem que possa levar-nos a negar o rebatismo a indivíduos que romperam sua relação de concerto com Deus através de pecados danosos e apostasia, e que experimentaram reconversão e o desejo de renovar seu concerto. E aí abre um parêntese. Veja o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, edição de 1986. Aí está um esclarecimento que por si só é a resposta. E o mesmo livro diz que um maior compromisso, uma maior compreensão da verdade pode levar a pessoa a desejar ser batizada novamente. E eu sei que isso é uma estupidez teológica. Claro que os eruditos adventistas também sabem disso. Mas se Ellen White ensinou isso, eles devem repetir a futilidade. Não existe necessidade alguma de refutar esse erro. Então está aqui um caso específico, não como foi dito aí, que o rebatismo é feito com base em outras condições bíblicas, enquanto lá na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 8, um só batismo, foi alegado que este um só batismo tem outra conotação, mas a verdade dos fatos está aqui nessa resposta. Muito bem, agora o nosso próximo tema é idolatria, pastor. Tem uma pergunta aqui muito interessante, porque a revista Veja, há um tempo atrás, apresentou o Papa Francisco, o atual Papa na Igreja Católica, quando ele beijou a imagem da Senhora Aparecida. Ele esteve aqui no Brasil e numa demonstração de afinidade ao povo brasileiro, ele beijou a considerada padroeira do Brasil. Então ele beijou a imagem e isso foi estampado como capa da revista Veja, naquela época, naquela edição. E aí vem a pergunta do nosso consulente ao pastor: como se caracteriza o pecado de idolatria, pastor? Nós dizemos que idolatria é um pecado gravíssimo. É trocar Deus por outra coisa ou outra pessoa. É adorar um falso Deus. Todas as pessoas de todas as religiões, dizemos nós, devem ser respeitadas, amadas
e devem ter o direito de expressar suas crenças e opiniões. No entanto, não é em nome do amor que vamos deixar de dizer a verdade da Bíblia Sagrada. Isso seria uma contradição nossa. A Bíblia fala do amor de Deus a toda a humanidade, independente de suas religiões, como lemos em João 3,16, já citado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Contudo, a Bíblia também fala contra o pecado e contra as doutrinas erradas, mostrando que o caminho do erro leva ao inferno. É forte o que eu estou dizendo, mas é bíblico. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, confirmando Apocalipse 22, versículo 15, ficarão de fora do céu os cães, não animais, mas pessoas que têm o caráter semelhante ao animal. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então a Bíblia não foi feita por nós, é o livro de Deus. E aqui está sendo muito claro em Apocalipse 22, 15. Ficarão do fora. Você já está avisado. Tem o livro na sua mão. Faça a sua escolha dentro da vontade de Deus e abandone a idolatria, qualquer tipo que seja. Pastor, aí o senhor falou no entanto, né? Uma conjunção adversativa. Então, devemos amar e também mostrar o erro, pastor. Devemos mostrá-lo polidamente, como é próprio do amor, pastor? Sem dúvida, devemos mostrar polidamente como é próprio do amor. E no Antigo Testamento, por exemplo, Deus fala contra aqueles que adoravam imagens de escultura e proibiu o seu próprio povo, o povo judeu, de fazê-las com o objetivo de se prostrarem diante delas. Está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 18 e 20. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com ele o comparareis? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Está no livro de Isaías ainda, 44, versículo 17 e 18. Então, de resto, o que sobra daquela árvore que ele colheu, aquela madeira que ele colheu na selva, a outra metade ele vai servir-se para se esquentar ou fazer comida. Então, do registro faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, se inclina, roga-lhe, diz: livra-me, porquanto tu és meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita? Nenhum deles
cai e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer metade queimei no fogo e cozi o pão sobre as brasas com outra metade. Ora, está na vista da pessoa que ela está utilizando, por exemplo, a madeira que pegou para dois sentidos abjetos, quer dizer, diferentes. Um para se alimentar, acender no fogo, e o outro para se ajoelhar e fazer pedidos. Mas nada disso pode ser atendido, como diz o Salmo 115. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, não sai nenhum som da sua garganta. Ora, fica bem claro na Bíblia Sagrada que a idolatria é um pecado perigoso que leva as pessoas para fora do reino de Deus. O tempo está aberto para a pessoa tomar outras providências à luz da Bíblia Sagrada. Pastor, diante do que está sendo dito biblicamente, pode-se considerar, pastor, que o pecado da idolatria é um dos mais combatidos pelos profetas da velha aliança? Sem dúvida que sim. Nós temos que, a começar no livro de Gênesis, vamos assim dizer, já teve essa sequência do que está diante do que está sendo dito biblicamente. Pode-se considerar que o pecado da idolatria é um dos mais combatidos pelos profetas da velha aliança. E enquanto que outros pecados em geral são ofensas contra Deus, a idolatria configura-se como abandono ao verdadeiro Deus. É uma escolha errada que se faz. Pensemos, por exemplo, em uma vida conjugal. Marido e mulher podem eventualmente se ofenderem, se magoarem, e tudo pode ser resolvido na maioria das vezes. O adultério, porém, é uma ofensa totalmente distinta das outras, porque vai contra o vínculo matrimonial e afronta seus compromissos basilares. Logo, na vida conjugal, o adultério é o mais grave pecado. E a Bíblia compara a idolatria com o adultério. Tiago, capítulo 4, versículo 4 a 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser fazer amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O povo de Deus é muitas vezes mencionado como esposa do Senhor. Sim, a noiva de Cristo. Está no capítulo 13 do livro de Apocalipse. E essa expressão foi usada no Velho Testamento em relação à nação de Israel. E no Novo Testamento referindo-se à igreja. Quando o povo de Deus vai atrás de outras imagens, isso é considerado uma traição ou um tipo de adultério espiritual.